Hoje, nesta festa, celebramos algo que pode ser um pouco estranho. Celebramos a conversão de alguém. E para nós, esta palavra conversão, ela é interessante apesar dos seus muitos significados ao longo da história. Se você parar na rua aí e perguntar o que é conversão, a pessoa poderá te dizer, é um modo da estrada, não fazer conversão. Só que na estrada significa voltar pelo mesmo caminho. Certa forma, esta imagem de conversão que volta para o mesmo caminho, ela pode nos ser útil. E por que pode nos ser útil? Porque uma vez que encontramos algo novo, a nossa vida inteira poderá ser iluminada por este algo novo. Então, é uma releitura da nossa existência a partir deste dado novo, deste dado de retorno, de conversão. Nós, como cristãos, ao encontrarmos Jesus, não é que acontece uma cisão. Olha lá, ó, vocês viram o Luquinha, ó, se colocou de joelho, fez o sinal da cruz para poder sair da igreja. Ó, pequenininho daquele jeito ali, né? Que bonitinho. A conversão, então, ela é este momento em que, encontrando algo que dá um sentido para a nossa história, ilumina toda a nossa história. Muitas vezes, na espiritualidade cristã, eu percebo que, no momento em que a pessoa encontra Jesus, ela quer negar a história passada. São Paulo não fez isso. Ele sempre se acusou de um dia ter perseguido os cristãos. Ele sempre se acusou e se demonstrou como aquele que estava diante dos grandes chefes de Israel, do Império Romano. Ou seja, mas ele mostra que a partir de Cristo, aquilo que ele viveu no passado não estava correto. E, portanto, o encontro com Cristo, que o lava de todo o pecado, com a graça do batismo sobretudo, mas o que quero dizer é, o encontro com Cristo, que dá para a nossa vida um destino decisivo, este encontro com Jesus ilumina a nossa vida. E por que eu estou falando isso? E aqui é do ponto de vista também da psicologia. Muitas vezes, com medo de enfrentar a nossa história, nós queremos causar uma ruptura nela. E ficamos como que desconhecidos a nós mesmos. Quando a luz de Cristo, ela nos faz ver a nossa história como ela é. Talvez cheia de pecado, talvez cheia de situações difíceis, mas aquelas situações, as dificuldades da nossa vida, elas não têm a última palavra. A última palavra é sempre a luz de Cristo, que joga na nossa existência, que dá para a nossa existência um sentido. E mesmo que tenhamos vivido situações adversas, aquilo que Cristo propõe, Jesus Cristo nos dá a possibilidade de, nesta conversão, viver um caminho novo. E isto é o que acontece com São Paulo. São Paulo entende que o encontro com Cristo é decisivo. O encontro com Cristo faz com que ele considere todas as coisas esterco, é a palavra que ele usa, lixo. Porque a partir do encontro com Cristo, a vida dele passa a ser nova. Portanto, o cristão que se converte verdadeiramente não é aquele que, por assim dizer, esconde o próprio passado, mas ele consegue ver o próprio passado a partir da misericórdia divina que o alcançou, a partir da luz de Cristo que o ilumina. Gente, do ponto de vista psicológico, mas da saúde mental, isso aqui é libertador. Porque o que o mundo propõe? Esquecer o passado. O que o mundo propõe? Fazer de conta que os nossos erros não existiram. Jesus Cristo propõe o perdão. Jesus Cristo propõe para você, eu sei quem você é, não precisa enganar, mas eu estou pronto para te perdoar.
E é este perdão de Cristo que integra a nossa vida. E a conversão agora, ela se torna algo muito maior. Mas existe um segundo ponto para a conversão, que é tomar um caminho diferente. Falamos conversão enquanto retorno no mesmo caminho. Mas um outro possível, ou uma outra possível interpretação dessa palavra é a conversão enquanto um caminho novo, metanoia. Ou seja, mudar tudo. E de fato é isso que acontece. Porque a partir do momento que encontramos Cristo, já não podemos viver mais como os homens e mulheres velhos. Temos que viver, e somos chamados a viver, a novidade que Cristo propõe. Como cristãos, eu percebo que essa é uma das maiores dificuldades que encontramos. Parece que Cristo se tornou para nós um souvenir. Ou muitas vezes eu utilizo ele quando me for necessário. Mas não é isto não. Aquilo que Cristo propõe para nós é uma vida nova, como propôs para Paulo. E atenção, esta vida nova, que integra o nosso caminho, é também uma vida que não volta naquele caminho. São Paulo não voltou para falar com os seus chefes, com os grandes da corte, com os juízes do tempo. Ele passou a viver dentro da comunidade cristã. Aquilo que eu vivi, Cristo me perdoa. A partir de agora eu vivo algo novo. Vivo uma vida nova. E por isso que como cristãos, nós não fazemos conta com o pecado. Nós fazemos conta com a vida nova que Cristo nos propõe. E a pergunta que temos que fazer a partir da minha conversão: eu correspondo àquilo que Cristo me pede? Ou será que eu ainda tenho algo que está escondido? Que fico fazendo contas com o passado? Ou aquele pecado que eu não quis deixar? Ou aquela situação de vida que ainda que me oprima, eu fico ali porque eu me habituei a ela? A luz de Cristo te dá algo novo. A presença do Senhor nos tira disso. Padre, mas é muito difícil. Só que a partir do momento em que nós damos o passo, confiantes em Jesus, isso tudo muda. E a nossa conversão acontece. São Paulo estava num cavalo, indo para Damasco, símbolo do poder. Ele cai do cavalo quando a luz de Cristo o toca, ele fica cego fisicamente. Imagine só. E aqui se abre também algo importante que pode nos ajudar a perceber a conversão. Quem és tu? Vai perguntar Paulo. Jesus vai responder: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Jesus já tinha ascendido ao céu. Onde Jesus estava? Jesus estava nos cristãos. Paulo perseguia os cristãos. E aí nós podemos imaginar que muitos cristãos ali, com medo da perseguição de Paulo, se, por assim dizer, disfarçavam. É o que pode acontecer conosco. Querer disfarçar um certo cristianismo. Ser cristão aqui na igreja, mas não ser cristão lá fora. Ser cristão aqui na igreja, mas não ser cristão lá no trabalho. E aí nós temos que nos perguntar: vivemos verdadeiramente com Jesus? E somos perseguidos por causa deste nome? Ou seja, Jesus se identifica com os cristãos, com aqueles que Ele deixou. Jesus quer se identificar com você. Eu sou Cristo, aquele que tu persegues, Paulo. Paulo, imagina, que coisa dura, não? Ou seja, eu caio do cavalo, fico cego. Tenho que ir falar com a comunidade cristã. A comunidade cristã fica com medo de Paulo. Imaginem só. Mas eles vão percebendo que Paulo verdadeiramente se converteu. Ele vai dando provas desta conversão total a Cristo. Ou seja, é Cristo agora que se identifica com Paulo. E Paulo vai ter a audácia de dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Será que teríamos a coragem de dizer isso? E é o que se espera de nós, hein? Ou seja, o nosso modo de ser convertido, transmitir Cristo para as pessoas. E aí,
é quando a luz do cristão serve para os irmãos de convite para encontrar Jesus. O teu amigo do trabalho, da escola, da faculdade, teus amigos da vida, eles não vão vir aqui na igreja. Talvez no seu casamento, quem sabe no seu 7º dia. É o dia que o pessoal vem na igreja, né? Mas muito dificilmente eles vão vir agora por vir. É você, a sua conversão, o seu estilo de vida que convida esse irmão a vir. E é interessante que quando nós nos tornamos cristãos, você, quem viu, nossa, você pecador agora virou beato, é bem isso mesmo. E aqui nós conseguimos entender tudo aquilo que eu estou querendo dizer. Eu sou pecador, mas encontrei Cristo. E Cristo me transformou. Agora sou luz de Cristo. Agora Cristo se identifica comigo. Eu sou cristão. Eu sou aquele pelo qual ou ao qual Cristo é perseguido. Imaginem só. Quando você sofre uma perseguição por ser cristão, meu querido irmão, minha querida irmã, é Cristo que está sendo perseguido. Só que esta perseguição é aquilo que nos leva a uma profunda conversão. E aquilo que leva os outros também à conversão. Paulo, depois deste momento luminoso, se tornou o maior pregador da história. Nós estamos falando de um homem que tem 2000 anos de idade e que até hoje, pelo menos uma vez por semana, as suas cartas são lidas nas missas. Ou seja, se verdadeiramente nos convertermos, aquilo que no teu coração está como desejo, se torna realidade e se torna maior do que você pensa, porque Cristo abre e alarga o nosso horizonte. E conversão não é uma bobeira, não é assim, eu me converti, ou então aquela ideia não, mais para frente eu me converto. Não, a conversão é agora, é o kairos, é o momento oportuno, é o momento em que eu assumo que, fui pecador, fui um sem vergonha, mas a partir deste momento eu encontrei Jesus, e minha vida não será mais a mesma, e eu vou falar de Cristo interrupta e ininterruptamente, é o que São Paulo vai dizer. Ai de mim se eu não evangelizar. Aproveitar todos os momentos para falar de Jesus, para explanar, para dizer do sentido da nossa vida, da nossa verdadeira história, do sentido daquele que nos encontrou, mas que nós encontramos. E é interessante que o mundo quer isso, porque o mundo está procurando a luz. O mundo procura a conversão. Somos eu e você, através de uma vida redenta, através dessa conversão nova que Cristo nos dá, através do caminho novo que Jesus propõe para cada um de nós, que podemos ser luzes no mundo, que podemos dizer ao Senhor, agora quero viver contigo. Padre, mas eu tenho pecado. São Paulo também nos ensina. Falta na cruz de Cristo o seu pecado. O que falta na cruz? O seu pecado. E é por isso que nos confessamos, e é por isso que pedimos perdão, mas é por isso que vivemos um cristianismo positivo, não aquele cristianismo tenebroso. Meu Deus, eu vou ter um negócio aqui se eu não fizer isso. Não. O nosso relacionamento com Cristo, encontrar essa luz, nos ilumina sempre. E a luz é aquilo que nos dá vida. De fato, e termino aqui, quando acontece uma conversão de um famoso, em geral o pessoal faz propaganda disso, sabe? Chega a ser meio midiático, não sei quem se converteu, agora tem um grande político do Brasil que está se convertendo ao catolicismo, aí a gente faz publicidade. Mas a maior publicidade é a sua vida, é você convertido, é isso que nos traz alegria. Da sua conversão depende também a minha conversão. Do teu ser cristão depende também o meu ser cristão. E por isso que o cristão vive em comunidade, vive junto. E para terminar de vez, depois quando você chegar em casa,
você vai procurar a conversão de São Paulo, pintada por Caravaggio, que está na igreja de Santa Maria delle Grazie. Não. Santa Maria delle Grazie na Piazza del Popolo. Lá mostra exatamente São Paulo que cai do cavalo. Mas é interessante que a queda dele do cavalo mostra ele com um corpo todo iluminado. Os olhos fechados que já não vê mais as coisas do mundo, mas os olhos que agora serão os olhos do grande evangelizador. A espada ao lado de Caravaggio, de Paulo caído por terra, que ao mesmo tempo que é símbolo da guerra, do sangue, do seu passado, também é o símbolo da sua novidade. Eu cindi, eu cortei a minha vida em duas. Eu tenho uma vida antes de Cristo, que agora é iluminada pelo perdão, mas tenho agora uma vida nova. A espada como o símbolo daquilo que divide. E é o encontro com Cristo que divide Paulo. E a beleza é essa. Paulo cai com os braços abertos e por terra, lugar da nossa origem, nós viemos dali, ele agora é iluminado, voltado para o céu. Esta é a nossa vocação. Mostrar para o mundo esta luz que tanto procuram. Mostrar para o mundo esta luz que não é nossa, mas que foi dada pelo Senhor. E que por isso é capaz de iluminar todo e qualquer ser humano. Peçamos a este grande santo, padroeiro da nossa grande metrópole de São Paulo, que muitos procuram a graça do Evangelho e a luz de Cristo, para que nos ajude e que vivamos verdadeiramente uma conversão profunda. Que assim seja. Amém.